começar com uma frase que o próprio autor traz de outro autor, Charles Swindoll, que ele fala que não gostamos de esperar, mas é quando Deus faz alguns dos seus melhores trabalhos em nossas almas. Na minha opinião, acho que falta uma palavrinha ali de que... Mas é nesse tempo, é nesse momento que Deus trabalha. Tem muito a ver com a nossa impaciência, com a facilitação das coisas, com diminuir o tempo de espera. Só que isso reflete em outras áreas da nossa vida. E aí que a gente pode começar a ter alguns problemas. Porque a gente quer chegar no topo da carreira em 2 anos. Eu não cheguei ainda no auge. Como que eu ainda não sou o CEO da minha empresa? Em 2 anos eu ainda estou aqui de analista júnior, sei lá. E eu quero chegar logo. Finanças. Você passa uma vida inteira fazendo dívida, pagando parcelado, aproveitando o benefício do cartão de crédito. Quando você vê sem saída, você quer resolver aquilo em 2 meses. Mas não tem como eu já pagar, e como que isso resolve? Não, planejando você vai demorar. E aí isso também vai refletir na nossa vida com Deus. A gente quer um curso de final de semana de como ser mais maduro e não sofrer de ansiedade. Depois que eu fizer esse curso de 1 semana, nunca mais eu vou ficar ansioso. A gente quer um livro de 5 passos para uma vida de oração. E depois que eu ler esse livro, eu vou orar todos os dias e vou ser um crente excelente. E as coisas não são assim. A gente precisa de processos, a gente precisa de espera. E como a Edi citou da música, esperar é caminhar. Esperar não quer dizer que você está ali parado sem que nada aconteça. E aí o Marcos Soares traz para a gente... esqueci dessas partes, mas é o que a gente acabou de falar. Ele trouxe uma citação desse mesmo autor que fala sobre esse momento, né, de ansiedade, de querer respostas. Ele fala: você quer respostas agora, você quer sua bênção agora. Você está convencido de que já esperou o suficiente. Esperar é difícil e você quer progredir. Então, sua grande tentação, quando tem a sensação de que o Senhor não está fazendo nada, é fazer alguma coisa por si mesmo. Seu dilema tem se arrastado por tempo demais e você está cansado disso. Alguém já se viu nessa situação? Porque eu já me vi, eu me identifico. Você já pediu, você tem aquela sensação de que Deus não está respondendo. Às vezes é porque ele já respondeu não, mas você fica naquela expectativa de querer aquilo e você está ali esperando. E poxa, Deus, e aí? Falar, eu acho que Deus não vai fazer nada mesmo, é melhor eu fazer por mim, porque, sei lá, ele me esqueceu, não está fazendo nada, não vai me responder. Mas ele continua. Ele fala, eu tenho uma palavra curta para você. Espere. Quando você é forçado a esperar, o Senhor nos ajuda a adquirir um apetite pela bênção por vir. No meio tempo, ele constrói nossa maturidade de forma que, quando o cumprimento finalmente chegar, estaremos preparados para desfrutar sua bênção plenamente. Há um propósito na espera. Há um propósito em ver as coisas acontecerem no tempo de Deus. Às vezes não é no nosso tempo, no tempo dele. E isso tem, eu estou falando toda essa introdução porque tem a ver com o que a família de Abraão estava passando, né? E eu queria que vocês me ajudassem a lembrar onde que a gente parou. O que está acontecendo na vida de Abraão e Sara? Vocês já tiveram uma dica do título da aula, quem chegou mais cedo. Estão esperando o filho. Eles já chegaram na terra onde Deus mandou eles irem? Eles ainda estão no processo. Eles nem sabem exatamente onde é. Para onde que a gente vai? E parece simples o cumprimento dessa promessa, ter um filho. Eles são um casal, ter um filho. Idade. E Sara era o que mesmo? Então tem essas questões. Eles estão sob
promessas extraordinárias, mas não é uma promessa comum, assim, é uma nova terra que eles não sabem onde ficam, e é um filho para uma mulher que é estéril, que não pode ter filhos. Eles precisam de milagres, eles precisam da intervenção divina. E eles vão vendo isso, igual a situação que a gente comentou aqui. Eles estão vendo o tempo passar, estão ficando cada vez mais velhos. Parece que para as probabilidades humanas, as chances estão diminuindo. De qualquer forma, já é duro a gente lidar com o envelhecimento. A gente não quer perceber que a gente não consegue mais fazer coisas que fazia antes. Eles estão vendo tudo isso. Como é que eu vou poder gerar uma criança? Mas, ao mesmo tempo que existe toda essa preocupação, Deus está moldando esses corações. Eles estão passando por situações enquanto isso, que estão moldando eles para que lá na frente eles possam ser considerados heróis da fé. Pessoas que caminharam com Deus. E eles vão esperando, esperando, esperando e resolvem dar um jeitinho, né? Porque parece que Deus não vai fazer nada mesmo. Já tô velho, vamos resolver aqui. Então, Sara permite que Abraão tenha um filho de Agar, uma das suas servas, e nasce Ismael para resolver a questão. Pronto, um herdeiro. Resolvemos isso. Mas não foi isso que Deus prometeu. E nessa questão, nessa promessa, existia até um tempo em que isso ia se cumprir. Deus tinha dado a promessa completa, mas o coração ansioso deles, que é o nosso coração também, queria resolver isso logo. Mas Isaac finalmente chega. E a passagem que fala isso é esse versículo. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Pronto, Deus cumpriu a promessa. Ele falou que ia fazer. Ele fez. Ele é fiel e ele cumpre. E eles não perderam tempo esperando. Eles não perderam 25 anos esperando. Nesse meio tempo, Deus estava trabalhando na vida deles para que eles pudessem receber essa bênção mais preparados. E principalmente essa promessa, Isaac, o filho, a semente de Abraão, a continuidade da descendência, era uma promessa para todas as famílias da terra. As pessoas seriam abençoadas por essa genealogia. Se a gente for ver bem, ela chega até Jesus, ela chega até Cristo. Então é uma bênção que atinge a gente também. Tem implicações eternas. Agora, Abraão e Sara não entendiam até onde isso ia chegar. Eles viveram numa parte do tempo. Imagina saber que esse jeitinho que você está dando, numa promessa que Deus te fez, de algo que vai acontecer, esse jeitinho de fazer antes que Deus faça, você está mexendo com algo que está lá no futuro. A gente não tem a perspectiva que Deus tem. Deus enxerga o todo, ele já sabe o que vai acontecer e por que ele faz as coisas como ele faz. E esse desvio, essa tentativa de fazer o que Deus não estava fazendo, tem implicações eternas também, porque tem Ismael agora. E, ok, Isaac chegou. E a gente vê o texto aqui. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara alimentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Pronto. O cumprimento e a reação deles diante desse cumprimento. E é importante a gente ver aqui que Sara riu novamente. Se vocês lembrarem de quando Deus fez a promessa, o que ela fez? Riu. Mas foi que tipo de riso ali? E esse já não é mais um riso de desconfiança, de tá bom, vai acontecer sim.
já é um riso de alegria. Isaac, o nome Isaac vem disso também, disso. E é um momento de renovo, é o começo de algo novo. Deus entregou aquilo que ele prometeu e ele já começa a cumprir o que tem que ser cumprido, né? Abraão circuncida, ele é o sinal da aliança que Deus tem com aquele povo. Então eles começam a viver essa alegria desse novo momento. Mas a gente precisa lembrar que tem Agar e Ismael. Isso é uma coisa que está ali. A gente não pode ignorar. Quando Isaac nasce, Ismael é o irmão dele mais velho, são 14 anos de diferença, mais ou menos. E aí a gente vai lendo o texto e se depara com um episódio que faz muita coisa mudar ali. Ismael faz um tipo de bullying com Isaac. E primeira coisa, o que é bullying? Eu achei interessante ele usar essa palavra, mas eu acho que ela é adequada para a gente entender bem a situação. O que é bullying? Você evidencia alguma coisa, sei lá, que não é legal na outra pessoa, seja físico, seja... Só evidenciar falando? Não, é menosprezar mesmo. E é direto, né? O bullying ele é direto, ele acontece assim todo dia praticamente. Eu peguei até aqui uma definição, porque se de repente alguém não sabe, é um termo também em inglês que a gente está aderindo, né? É uma agressão violenta, verbal ou física, feita com a intenção de intimidar, ameaçar, oprimir, humilhar ou maltratar alguém, sendo essa pessoa alvo constante e persistente dessa agressão. Aí eu gostei dele usar essa palavra porque traz um impacto maior. Algumas versões vão falar que houve um problema, Ismael incomodava Isaac, a gente não tem noção do que aconteceu. Mas aparentemente é algo sério, porque Sara vê aquilo acontecendo e vai reclamar com Abraão. E existia já um ambiente de competição entre Agar e Sara. Agar estava carregando o herdeiro de Abraão, o único herdeiro. Então ele já cresceu nesse ambiente. E ele era o único herdeiro, o único que ia receber tudo. A atenção agora não era mais para ele. E não é nem questão de dividir, né? Isaac agora é o filho legítimo, o cumprimento da promessa que Deus havia feito. E Paulo até faz referência, quando ele vai falar disso em Gálatas, que ele está escrevendo para essa igreja, ele fala que o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. Então, ele fala que já usa uma palavra sobre perseguição. E aí, o relato que a gente vai ver já é uns 3 anos depois. Então, Ismael era até um pouquinho mais velho do que 14 anos. E o que eu quero usar aqui com essa palavra bullying é pensar que não é uma coisa boba, inocente. Ele já era um jovem com força, não sei, bem maior do que uma criança que era Isaac, que devia ter uns 3 anos mais ou menos. Sara vê aquilo e ela toma uma atitude, ela pede para Abraão se livrar da escrava. E aqui a gente pode pensar, ok, vai mandar ela embora, mas foram mais de 15 anos de convivência desse filho com o pai. 14 anos sem haver um irmão, sem dividir a atenção. Ele como o único herdeiro. Existia uma relação ali de pai e filho. Às vezes, quando a gente lê muito rápido, e por na Bíblia não está descrito isso, a gente não se atenta às vezes para isso. Ismael era filho de Abraão, é o jeitinho que eles deram para cumprir a promessa que Deus ainda não tinha cumprido naquele momento. Então existia sim uma relação entre pai e filho. E tem uma outra questão ainda, as leis daquele tempo proibiam isso. Eu estudando dessa vez que eu entendi isso. As leis proibiam
mandar embora o filho de uma serva quando o herdeiro legal e natural nascia. Então, o pedido da Sara para Abrão, eu nem sei se é um pedido, né? É quase uma ordem ali dela para Abraão, descumprir a própria lei ali do local, né, que eles viviam. E Abraão, eu imagino que ele tenha ficado muito em dúvida, ainda mais porque tinha uma questão sentimental ali com o filho, mas ele conversa com Deus e Deus dá uma resposta a ele. Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Deus fala que está tudo bem, deixa isso acontecer, faz o que Sara está pedindo. Eu acho que foi mais uma ordem, mas era para cumprir isso. Isaac tinha uma promessa que não estava ligada só ao momento do seu nascimento, né? Ia ter mais coisa por meio dele. E com a saída de Ismael dali, o lar fica mais seguro para que essa criança cresça. Porque realmente, irmãos, independente da diferença de idade, existem alguns conflitos, é natural dessa relação. Só que a gente está vendo que a relação ali já estava mais complicada. Então, essa saída promove essa proteção para Isaac, nesse contexto, e a promessa vai se cumprir a partir daí. A gente vai ver depois que Ismael e Agar têm a sua própria história, outras coisas acontecem com eles também. Deus não os abandona só porque Ismael foi o jeitinho dado por Sara e Abraão. Não, Deus cuida dessas pessoas também. Mas aqui a gente foca em Isaac, nessa chegada. E aí acontece uma coisa com tudo isso. Abraão tem a possibilidade de recompor seu testemunho, de restaurar a sua imagem ali onde ele está. Na continuidade, a gente está vendo, né, o texto de Gênesis 21. Então, ali fala sobre Abimeleque, que é o chefe dos filisteus ali naquela região. E foi alguém com quem Abraão já teve um problema. Lembra quando Abraão tinha aquela mania de dizer que aquele combinado esquisito com Sara? De dizer que ela era irmã? Realmente, ela era meio irmã dele, mas ele não falava que ela era a esposa dele. Então, nesse momento, Abimeleque começa a perceber, ele está observando ali a família de Abraão, eles moram todos na mesma terra, então ele está ali vendo o que está acontecendo e ele percebe que Abraão já não mente mais sobre Sara. Abraão já aprendeu a lição sobre isso, já está lidando bem e ele vê que é o próprio Abimeleque que fala isso, Deus está contigo em tudo o que fazes. E Abimeleque não é do povo de Israel ali, né? Ele tem os seus deuses e tal, mas ele reconhece que tem isso. E esse testemunho, esse bom testemunho de Abraão diante daquele povo, ajuda até num acordo ali de permanência naquela terra. Que a gente está vendo que Abraão está caminhando, mas ele para em alguns momentos. Então, ali naquela terra, esse acordo é facilitado pelo testemunho que Abraão dá diante de tudo que está acontecendo na vida dele, depois do cumprimento da promessa e tudo mais. E aí, Abraão, Sara e Isaac, a família certinha agora, tudo certo, tudo pronto, vamos viver. Assim, o que eles estão fazendo agora nesse momento que a gente pode ver? Eles estão seguindo as ordens de Deus. Abraão está seguindo para a terra, o filho veio, está cuidando desse filho, circuncidou o filho, está dando um bom testemunho onde ele está. Então, tudo isso está acontecendo. Ele está estável ali. Os problemas foram mandados para longe, que seria Agar e Ismael. Então, essa questão das rivalidades que tem ali, do bullying, não acontece mais. E aí a gente pode dizer que eles viveram felizes para sempre. Se você lê a Bíblia, se você já conhece essa história, você sabe que não é isso. E eu achei interessante ele usar isso também, de viver feliz para sempre,
porque a gente lê isso nos contos de fada, e talvez isso tenha moldado um pouquinho a nossa mente de esperar a hora do felizes para sempre, né? Que já lida, de novo, com as expectativas, com a espera, lidar com o tempo, tudo que a gente comentou no começo. E a vida de alguém de vocês é assim? Alguém aqui já chegou no Felizes para Sempre? Alguém? Se chegou, dá a dica aí. A vida não é fácil assim. E como a gente viu, a gente está falando só de momentos de espera. A gente comentou sobre isso, como que a gente lida, sobre a ansiedade, sobre facilitar as coisas. Mas lembrando, Deus trabalha nesses momentos. Não estou falando que é para você chegar em casa agora e se livrar de todas as tecnologias. Não, Deus dá inteligência para a gente desenvolver coisas. E a humanidade tem caminhado, a gente tem conquistado coisas. Mas estou falando da sua vida com Deus. A gente falou disso também. São processos, a gente aprende coisas em processos. Abraão e Sara precisaram esperar 25 anos pelo cumprimento dessa promessa de ter um filho, vendo as possibilidades humanas diminuírem. E Deus estava moldando eles com o tempo, porque agora a gente vê um bom testemunho de Abraão. 25 anos atrás, ele não estava dando esse bom testemunho onde ele estava. E agora ele já está dando. Eles foram moldados. Não quer dizer que Abraão e Sara foram perfeitos. A gente já viu que Sara mandou Agar e Ismael embora, expulsou, descumpriu até uma lei. Mas eles estão sendo moldados, assim como a gente está sendo moldado. E eu queria perguntar para vocês, se alguém tiver aqui, alguma experiência de espera e que Deus demorou para responder. Eu queria ouvir alguma coisa, até vou contar uma rapidinho. Quando eu era criança, na minha cidade, a gente morava num apartamento e pagava um aluguel, condomínio. E vocês sabem que o preço do aluguel não costuma diminuir, né? Sempre aumentando, sempre aquele gasto. E ainda mais no interior, um apartamento parece que restringe muito as atividades. Então a gente começou a sonhar em ter a nossa própria casa. E então a gente começou a procurar toda aquela coisa de imobiliária, de ir nos lugares. E eu lembro, meu pai, ele trabalhava muito, então ele não ia, era minha mãe que ia visitar essas casas. E eu lembro que foram anos buscando um lugar. Mas eu também lembro que nesse tempo a minha mãe, ela pegava mais eu, porque a minha irmã era muito pequena, para orar com ela. E a gente ia até o quarto dela, ajoelhava na beirada da cama e orava pedindo uma casa. E ela usava coisas lúdicas, assim, porque eu era uma criança, né, de falar de cor da casa, de como que queria, tal. E muitas das casas eu fui junto, vendo tudo isso. E parecia uma coisa interminável. Mas, nesse tempo, eu fui vendo que a minha mãe não parava de orar, por mais que parecesse que Deus não estava respondendo, né? Que a gente tem expectativa de que no dia seguinte o corretor vai me chamar e nós vamos visitar uma casa incrível e pronto, resolvemos. Não, porque Deus tinha outros planos. Ele nos abençoou e a gente conseguiu construir a nossa própria casa do jeito que a gente queria e sonhava, com aqueles detalhes. E a casa que minha mãe vive até hoje. É uma coisa simples, de um bem material que abençoou a nossa família. Mas foi muito importante, porque eu acho que foi a primeira, que eu me lembre, a primeira vez que eu vi isso de persistência. De ver a minha mãe ali, parando para orar, e parando mesmo, de sentar, de ajoelhar, de se concentrar naquilo que ela estava pedindo. E deu certo. Deus nos abençoou com uma coisa simples. Mas eu sei que eu posso fazer isso também para outras coisas. A vida não me deu só esse momento de espera com isso que era simples. Deus tem me dado muitas outras coisas pelas quais eu já esperei, já se concretizaram, coisas que eu estou esperando e ainda não aconteceram. E eu imagino que com vocês também. Eu demorei uns 2 anos já morando aqui em São Paulo para escolher onde congregar. Né? Para quem cresceu na igreja, trabalhando desde criança
eu sentia muita falta. Eu nunca tinha mudado para nenhum estado, nunca tinha passado por nenhuma mudança. E de origem presbiteriana, a gente já havia mudado de igreja em Brasília por conta dos filhos adolescentes, para eles terem paz. E aqui era a nossa vez. E daí eu comecei a visitar uma, visitar outra. Eu fui lá, acho que a igreja de Viana, que tinha uma congregação da Batista do Morumbi, para ir numa reunião de mulheres, que eu estava assim, com fome de orar junto com outras irmãs. Ouvia a palavra aqui, o outro falava ali, entrava na internet, até que eu já havia visitado a CB Moema, e aí conversei com meu esposo se ele tinha objeção de eu escolher, porque eu esperei 2 anos ele escolher, né? Já que das crianças a gente meio foi escolhido a movida presbiteriana para abraçar a nossa terra, para os meninos terem pais lá. E aí não escolhe, então vai ser aqui. Não tem alguma objeção? E tem sido uma bênção, né? Tem sido uma bênção para nós. Até hoje é aqui que o Senhor tem estado junto para a gente glorificar e receber o maná desse estudo. Então, mas levou 2 anos. Tenho sido feliz aqui na CB Moema, queria só compartilhar. E curioso, quando você falou de Abimeleque, que ele falou para Abraão assim, mesmo sem ser o período do perrengue, Deus está contigo. Poxa, às vezes a gente sente tanta necessidade do outro falar para a gente uma coisa óbvia, né? Então achei, queria só salientar que a CB Moema tem sido isso, demorou um pouco, chegou, o lugar que mencionou é aqui, né? Tantas pessoas têm passado no caminho, e Deus está aqui, Deus é conosco, né? Eu queria compartilhar isso. Amém. Obrigada, Marília. Interessante. 2 anos para achar uma igreja. Eu sei que devem ter mais histórias por aqui, de repente. Espera de um filho também, espera de um resultado de um exame, a luta contra uma doença. Deus trabalha na espera. Eu acho que essa é a lição mais importante. A chegada da promessa é ótima. Estar numa igreja, estar numa casa nova e outras coisas. Vivenciar a cura de uma doença. Tudo isso é muito bom. Mas a gente precisa também aprender a valorizar o processo. Por mais duro que seja, por mais impaciente que a gente fica. Deus também trabalha. Abraão pôde dar um bom testemunho depois de toda essa espera. E é uma oportunidade para a gente também de testemunhar onde a gente está. Tudo isso que a gente falou no começo, de não saber lidar, às vezes, com a espera, das pequenas coisas e querer facilitar isso, todas as pessoas estão vivendo isso. Estamos todos no mesmo mundo. Mas é uma oportunidade nossa de, como cristãos, testemunhar nesses momentos. As pessoas estão ao nosso lado, vendo o que a gente está esperando, aquilo que a gente está buscando, terminar um curso, conseguir um emprego, várias coisas. A volta de um filho que se desviou. Tem muitas e muitas situações. Mas a gente pode testemunhar de que Deus está conosco nessa espera e Deus trabalha nessa espera, como ele fez com Abraão.